Bom dia, Tuano, tudo bem? A professora está aqui com vocês no caderno de atividades do segundo bimestre ainda, tá? Estou na página 35, onde nós já começamos alguns exercícios aí na aula ao vivo, né? Caderno de atividades 35. Já começamos alguns exercícios na sexta-feira, tá? Então, a professora vai concluir alguns que estão faltando e vou pedir alguns de tarefa também para nós terminarmos aqui o nosso conteúdo deste segundo bimestre, tá? Então, deixa a prof apagar aqui, ó. Conforme vocês já viram, nós já estudamos ali a localização dos pontos na reta, né? Já fizemos alguns exercícios, ó, esses aqui a gente já viu na sexta-feira, tá? Este último aqui somente, que a prof quer retomar um pouquinho, porque talvez tenha ficado um pouquinho de dúvida, né? Já estava no finalzinho da aula e precisava concluir ele ali. Então, assim, aqui, para este aqui, o número 7, né? Ele diz assim, ó, considere que x e y podem assumir apenas os valores 2, 3, 4 e 9 e 16. E escreva os pares ordenados x e y em que, né? Então, algumas situações, por exemplo, em que x seja maior do que y. X sempre tem que ser maior do que y nestas possibilidades aqui que nós vamos escrever. E tanto o x quanto o y só podem aparecer com esses valores, ó, 2, 3, 4, 9 e 16, certo? Então, por exemplo, quando eu pegar aqui sendo o y sendo o menor número ali, o número 2, né? Vocês estão vendo que ele colocou aqui, ó, vários pares onde o y aparece com o número 2, né? Todas as possibilidades ali. E o x, né, o valor do x, o número que representa o x, sendo maior. Então, ele colocou ali, ó, 3 e 2, 4 e 2, 4 e 3, 9 e 2. Todas as possibilidades que foi possível encontrar aqui desses valores com o x sendo maior do que o y, né? Somente dentro daqueles números ali. Por isso que deu este monte de pares aqui, tá? A letra B dizia assim, onde x é o dobro de y, né? Quais são as possibilidades de eu pegar aqui, ó, entre esses números que estão aqui, né? 2, 3, 4, 9 e 16, e o x ser o dobro de y, somente quando x for 4 e y for 2. Porque se eu pegar outros valores, por exemplo, se eu pegar o x sendo 2 e o y sendo 3, né? O y não vai ser o dobro. Aqui está dizendo que o x tem que ser o dobro de y. Então, não dá certo, né? Se eu pegar ali, por exemplo, 4 e 16, né? O y está muito maior, está 4 vezes maior do que o x, né? Então, não está certo. O que ele pediu é uma possibilidade onde x fosse o dobro de y, tá? Na letra C, y é o quadrado de x. Quais as possibilidades que nós temos ali de y ser o quadrado de x? Por exemplo, os pares 2 e 4, né? Porque 4, que é o y aqui nesse caso, é o quadrado de 2, né? Ou ainda 3 e 9, porque 9 é o quadrado de 3. Então, tá certo, né? 4 e 16. 16 é o quadrado de 4. Não é o quadrado de x. Então, essas são as possibilidades ali, né? Letra D, onde x é a metade de y. Também a única possibilidade ali sendo x o valor de 2 e 4 sendo o valor de y, né? Outros valores, outros números que eu pegue ali não vai fechar nessa possibilidade de x ser a metade de y, certo? Então, só para concluir ali a explicação,
dessa questão número 7, aí na página 35, tá? Na página 36, na sequência, aqui, a professora vai aumentar um pouquinho o zoom aqui, tá? Na página 36, então, a questão número 8, ali, vamos organizar aqui, assim. A questão número 8 que está aparecendo ali, ela pede para classificar as afirmações, né, em verdadeiras e ou falsas, né? Você vai classificar em verdadeiras ou falsas as afirmações ali, tá? De modo que elas se tornem verdadeiras, reescrevendo as que forem falsas de modo que elas se tornem verdadeiras. Então, por exemplo, a letra A, os pares ordenados 3 e 4 e 4 e 3 são iguais. Não, né? Eles não são iguais, eles são diferentes, porque quando tenho 3 e 4, significa que eu tenho 3 para x e 4 para y. E 4 e 3 significa que eu tenho 4 para x e 3 para y, né? No plano cartesiano, deixa a prof mostrar aqui para vocês. No cartesiano, que ficaria dessa forma, ó. Nós teríamos assim, ó, por exemplo, o primeiro, 3 e 4, né? Ó, seria aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui o 3 para o x, né? E aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4 para o y. O meu ponto se encontraria aqui, né? Opa, ficou meio tortinho, mas é aqui, né? 3 e 4, tá? Já quando for 4 e 3, 4 para o x vai vir aqui, né? Porque, ó, é 1, 2, 3, 4. E 3 para y vai vir aqui. Então, o meu ponto se encontraria aqui, ó, né? Então, são lugares diferentes do plano cartesiano. Por isso que 3 e 4 e 4 e 3 não são iguais, são diferentes, tá? Então, só reescrever ali o porquê que ela está incorreta, né? A seguinte, a letra B, ela diz assim, ó, para que os pares ordenados, já terminando aqui, para que os pares ordenados x e 7 e 2 e 7 sejam iguais, x deve ser igual a 2. Sim, né? Para este par ordenado aqui, né, ser igual a este aqui, o 2 também tem que aparecer lá no x, ó, 2 e 7, 2 e 7. Então, não preciso reescrever, essa afirmação é verdadeira, né? A letra C, os pares ordenados 0 e 2 e 2 e 0 são diferentes? Sim, mesma situação que eu mostrei agora há pouquinho ali sobre o 3 e 4 e 4 e 3, né? São diferentes, então não precisa reescrever porque ela é verdadeira. E a letra D, né? O ponto 0 e 3 está localizado sobre o eixo X e o ponto 5 e 0 no eixo Y. Neste caso aqui, por que ela não está verdadeira? Porque, vejam bem, deixa a prof tentar rabiscar aqui para vocês. Se nós tivermos aqui o eixo, né, o nosso plano cartesiano, o nosso quadrante aqui, o primeiro quadrante, né, o ponto 0 e 3 significa que ele não andou nada para x. Ó, aqui é o x. Ele está no 0 do x. Ele só subiu para o 3. Então, ele vai estar lá em cima, lá no 3. Ele vai estar em cima da linha do y, né? Ele está localizado no eixo y, porque ele não andou nada aqui para o x, tá? E o ponto 5 e 0 no eixo y. Mesma coisa. Se ele não andou nada para o eixo y, ó, ele andou 5 para o x, ele veio aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Digamos, ele andou até o 5 aqui no x, e ele não andou nada para o y, ele ficou no 0, ele não subiu, tá? Então, ele vai estar localizado no eixo y, né? Por isso que para reescrever ela ali, você vai colocar exatamente o contrário, né? A frase está incorreta. Deixa a prof apagar aqui, ó. Ela está incorreta, porque ela está dizendo que ele estaria no lugar errado, ele estaria no eixo trocado. Então, você vai dizer assim, o ponto 0 e 3 está localizado sobre o eixo Y
porque ele não andou nada para o x, só andou para o y. E o ponto 5 e 0 está localizado no eixo x, porque ele não andou nada para o y, ele só andou para o x, certo? Então, é só reescrever ali a letra. A questão número V está pedindo para escrever as coordenadas dos pontos localizados aqui no plano. Então, ele já deu os pontos aqui neste quadrante, né? E aí, você vai escrever as coordenadas. Então, é só observar. Por exemplo, aqui, o ponto A para x, quanto ele andou? Ó, ele está no 2, foi 2 para a direita. E para o y, ele subiu 6. Então, 2 e 6, né? O ponto B, ele está aqui, ó, ele andou 9 para o x. Então, a primeira coordenada dele é 9. E ele subiu 5 no y. Então, as coordenadas dele são 9 e 5, né? O ponto C está aqui. Ele andou 1 para o x e subiu 2 para o y. Então, as coordenadas são 1 e 2, né? O ponto D. O ponto D está sobre o eixo x, ó. Estão vendo? Ele está em cima do eixo x. Significa que ele andou, o ponto D só andou para o x. 5 pontos aqui. E ele não subiu nada para o y. Então, ele está sobre o eixo x. As coordenadas dele são 5 e 0. 5 para x, nada para o y. 0, né? E o último aqui, o ponto E. O ponto E, ele está sobre a origem dos dois, né? Sobre a origem, o vértice de origem do plano cartesiano. Então, ele significa que ele não andou nada para o x e nada para o y. As coordenadas dele são 0 e 0, tá? Então, aqui, ó, o quadrinho, conforme esse que a professora já foi ditando, né? Vocês podem anotar aí. Então, o valor de x, ou o valor de y e o par ordenado que formou ali. Belezinha? Então, quem precisar parar para copiar, né? Dá uma pausa ali e anota. Aqui, o professor vai tentar terminar esta página, pelo menos com vocês. Aqui no exercício 10, nós temos alguns exercícios, algumas afirmações para indicar se são verdadeiras e falsas, ou falsas, né? Por exemplo, a primeira, o ponto P 0 e 4 está localizado à esquerda do ponto Q 2 e 7, né? Neste caso, você teria que fazer um planinho cartesiano, né? E ir esboçando esses pontos aqui para que você consiga ter certeza disso, tá? Por exemplo, né? Eu preciso saber, ó, deixa eu voltar aqui um pouco, eu já saber se fazer essas afirmações verdadeiras ou não. Você esboça o teu plano cartesiano e aí você vai fazendo. Por exemplo, aqui, ó, o ponto 0 e 4 significa que ele não andou nada para o x, 4 para o y, ele está lá em cima, né? Está localizado à esquerda do ponto Q, que é 2 e 7, ó, 2 ele já andou aqui, né? Já andou 2 para o x, e 7 para o y, ele subiu ainda um pouco mais lá para o y, né? Então, esse ponto estará aqui, enquanto que o outro está aqui. Então, é verdadeira por isso, porque ele está à esquerda, né, do ponto Q. Este seria o ponto Q, né? Este seria o ponto P. Ele está à esquerda, tá? Então, sempre que tiver dúvida nessas questões aqui, faz um esboço ali, né? Rabisca ali o plano e vai distribuindo as coordenadas para ter certeza se você compreendeu esta parte ou não, tá? O ponto R, 9 e 6, está localizado abaixo do ponto S, 3 e 4, né? Falso porque, vejam bem, se os dois valores são maiores, ó, 9 e 6, ele vai estar acima, né? O 6 para o Y subiu mais do que o 4, então ele vai estar acima, né? E não abaixo, tá? O ponto T, 4 e 3, está sobre a mesma linha horizontal que o ponto U, 4 e 4, né? A linha horizontal, ó, vejam lá, vamos esboçar novamente aqui. 4 e 3, 4 para o X, 3 para o Y, né? Está na mesma linha que o ponto 4 e 4,
Aqui nós teríamos 4 e 4, ó. Aqui o 4 e 4 e aqui o 13 e 4. Eles estão sobre a mesma linha horizontal? Não, né? Eles estarão sobre a mesma linha vertical, que é esta aqui, ó. A do eixo Y é igual a do eixo X, não, tá? Por isso que é falsa. E a última ali, ela está dizendo assim, o ponto V, 2 e 0, está na mesma linha vertical que o ponto X, 2 e 8. Então, nesta situação, também daí seria verdadeiro, porque você andou 2 para o X, né? E não subiu nada para o Y. Você está com a mesma, com o mesmo... Aqui, ó, né? Por exemplo, o ponto V, 2 e 0, ele está aqui, né? Não subiu nada para o Y, ele se encontra em cima do eixo X, aqui. E o ponto X, 2 e 8. Então, ele andou 2 para o X, 2 para a direita, subiu 8. Ele está na mesma linha vertical aqui, ó. Então, por isso que ela é correta, tá? A número 11, do 12, ó, elas são bem parecidas. Elas pedem para que você marque os pontos no plano e para que depois você ligue esses pontos, né? Ó, una os pontos traçando os segmentos. E aí veja que figura que você vai obter, tá? Então, primeiro você marca os pontinhos no lugar correto, tá? Ponto P, Q, R, S. Depois você vai unir esses pontos e ver uma figura formada que nesta primeira, na número 11, vai ser um trapézio, tá? Então, vocês vão fazer aí no caderninho, na apostila de vocês, esta daqui. Assim como a número 12, tá? Número 12 também pede para que você marque ponto ano e usando eles, né? Une eles para formar um retângulo. Então, pode haver outras opções. Aqui mesmo está dizendo que isso é uma sugestão de resposta. Pode haver outras. Você pode marcar outros pontos aí e formar um retângulo também, né? E aí, aqui vocês podem escrever quais foram as coordenadas dos pontos que você marcou, tá? Aqui, os da prof seriam, por exemplo, aqui, ó, para o ponto A seria 3 e 6, para o ponto B, 6 e 6, para o ponto C, 6 e 2, né? E para o D, 3 e 2. Vocês podem marcar outros pontos para encontrar o retângulo de vocês também, certo? E aí, a página 37 e 38, a professora vai pedir de tarefa para vocês, tá? Vai ficar lá para quinta-feira, tá? Vai ficar para quinta-feira, então. O dia 13, deixa eu ver, 14, 15, 16, para o dia 16 de julho, né? Lá para quinta-feira, porque tem 2 páginas aí para vocês fazerem de tarefa, beleza? E aí, na próxima aula, a gente já começa com o conteúdo da apostila nova, certo? Então, aqui, vou colocar aqui, ó, tarefinha, né? As páginas... Opa, quase que não cabe aqui, né? Tarefas, páginas 37 e 38. A professora vai deixar na descrição do vídeo, certo? Boa semana de estudos para vocês, tá? Nos vemos na próxima aula. Um abração.